Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. E aqui é mais um vídeo do canal Dionísio e você. E meu nome é Adeilson Moreira Dionísio. Sou advogado e teólogo e estamos aqui para falar de livro e algumas coisas mais. Ia dar dica de livro e de direito. Hoje nós vamos falar de Cidade Antiga, de Fusteu Colanges. O livro fala sobre a cidade antiga do greco-romano, né? Fala da época em que muitas coisas tinham o simbolismo, tinha questões espirituais, né, da cidade antiga, da Grécia e Roma, né? Os antigos, eles tinham vários costumes e um dos costumes que eu vou falar nesse vídeo, que trata o livro, é o costume da família e do fogo. Ou seja, a família greco-romana, ela tinha em casa a obrigação de manter o fogo, que tinha um simbolismo que era como se fosse um deus, o fogo. E esse fogo não deveria se apagar. Ou seja, a família tinha os seus deveres, né? O homem, né? O provedor, né? Ele saía de casa para trazer o alimento e a esposa ficava para cuidar do fogo. Mas a família inteira tinha que cuidar do fogo. O fogo, ele não podia se apagar. O fogo era essencial não só para as questões domésticas alimentares, mas simbolizava a presença do Deus deles, entendeu? E eles mantinham aquele fogo o tempo todo aceso. E apagar era tipo uma ofensa. Então, tinha ali todos os rituais, né, do dia, da noite, e conta também várias outras histórias, né, e relatos reais, né, porque esse não é um livro que conta uma história fictícia, já é um livro que trata de histórias que realmente é uma história real, como era antigamente. Ou seja, aqui fala também de como eles marcavam a terra, né? A terra eles pegavam pedras e iam até os limites e faziam muros, né? Eles já faziam a famosa cerca, o muro, delimitando a propriedade. E isso também já tinha também, né, o seu simbolismo também. Então, a família, o que que era o principal ali? Era a alimentação, né, e a propriedade, né? Então, os gregos romanos, os mais antigos ainda, eles tinham essa preocupação com a terra e tinha a preocupação com
a comida e com a adoração, né, que era o fogo, né, um dos deuses, né, porque nós sabemos, e quem não sabe vai saber agora, que a Grécia e Roma, ela inicialmente era politeísta, Pol, politeísta, né, que acredita em vários deuses. Então, nós temos a questão ali do fogo, né? O fogo que ficava em casa como um deus, também a presença de um deus, e tinha o outro panteão de deuses que geravam em torno da sociedade grego-romana, né? É uma questão teológica, né? E na questão teológica, eu quero falar sobre o espiritismo. O espiritismo é uma doutrina que as pessoas muitas das vezes não conhecem e muitas das vezes criticam, e não podemos, né, questionar ou ridicularizar, né, determinadas religiões nenhuma. E o espiritismo às vezes muito é deixado de lado, né? E nós sabemos que no espiritismo, né, faz muita caridade, né? São muitos caridosos e tem as suas questões espirituais. Por exemplo, quando fala em umbral, muitas das vezes, além do espiritual que eles acreditam, né, onde os espíritos menos evoluídos estão numa situação de submissão no umbral, e no lugar mais elevado, onde que estão iluminados. E os iluminados descem até o umbral para ajudar os espíritos menos evoluídos. E nisso, uma questão que pode ajudar bem explicado é o filme Nosso Lar. O filme Nosso Lar é muito bom, explica muito bem, né, a questão espiritismo. Você deve entender para não criticar e não falar mal e determinadas coisas, porque quando Jesus buscar, vai buscar toda a igreja, e a igreja é eu, você, o outro, então a igreja, entendeu? E voltando aqui, agora uma dica jurídica, que é do processo civil, que está no artigo 699 do processo civil, que diz que quando há alienação parental, o Ministério Público só vai manifestar depois de ouvir o incapaz. Alienação parental é quando um pai ou mãe, ou dois pais, ou duas mães jogam
uma criança contra o outro. Ou seja, fala mal de um pai ou de uma mãe para a criança e a criança fica confusa, fica achando que aquele pai não presta. Então, isso que é alienação parental, em poucas palavras. E eu quero agradecer a farmácia São Luís, do Luizinho do Baixão, de Campos Gerais, que é a farmácia onde que eu compro meus produtos, que sempre está com a gente de alguma forma nos vídeos e no pensamento também. Falou, Luizinho? Obrigado. Até mais, gente. Fica aí, um abraço e vamos ler. E vamos conversar.